para a gente meditar o que a palavra de Deus nos diz neste dia e trazer para nós o ensinamento de que se faz necessário. Antes de tudo, quero saudar as irmandades aqui presentes e vale a pena para que todo mundo saiba quem está presente. A devoção do Senhor Jesus do Bonfim, fique em pé para que a gente possa saudá-los. A devoção do Senhor pelos navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem. A devoção de São Jorge, aqui do Santo Histórico. A venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Santos Passos da Vera Cruz, Nossa Senhora da Cruz. A Irmandade do Divino Espírito Santo. Tem alguém lá atrás, vou lembrando daqui, se alguém for esquecendo, vocês vão lembrando. Né? A Irmandade dos Sacramentos de São José da Conceição da Praia. Saudamos a ordem desta casa, a ordem Terceira do Carmo, que nos acolhe com muito carinho. Muito bem. A Irmandade de Santo Antônio além do Carmo, também. Saudamos os irmãos do Convento de São Francisco, os franciscanos presentes. Nossa gratidão. Saudamos o Monte Pio dos Artífices, né, e dos Artistas. Saudar os grandes colaboradores e cooperadores desta Ordem de São Domingos, Dr. Isaac, né, também presente. E saudar a nossa venerável Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão. Fique em pé aí para que a gente possa mais. Esqueci de alguma irmandade para estar presente. E saudar todo o povo de Deus, nossa gratidão a você que veio celebrar, as famílias, os amigos, todos que fazem acontecer este momento da graça de Deus. E certamente ao final, na palavra do nosso prior, nós escutaremos outras informações, agora apenas aquelas que a gente consegue vislumbrar aqui do altar do Senhor nosso Deus. E agradecer imensamente pela presença, pelo carinho, pela reverência. Os irmãos do Catadinho do Samba, né? Também está ali presente, reverenciando esse momento. Muito bem. Domingos de Gusmão, nasce na Espanha em 1870, né, nos diz a igreja, e vai, em 1221, entregar a sua vida, oferecer ao Senhor. Mas quis, antes de tudo, colocar a sua vida à disposição do reino de Deus, para que o reino fosse pregado, para que a palavra fosse anunciada. E nós ouvimos na oração inicial desta nossa celebração um pedido que a igreja faz e que nós repetimos sempre em todas as festas de São Domingos, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa igreja. Em socorro da igreja justamente porque esta era a marca fundamental da obra de São Domingos, socorrer a igreja, manter a igreja de pé, ajudar para que a igreja pudesse caminhar, para que a igreja se tornasse cada vez mais instrumento do amor de Deus. Então pesa sobre os ombros dos dominicanos, daqueles que acolheram a proposta de Domingos, pesa antes de tudo esse socorrer a igreja. E quando nós falamos de socorrer a igreja, isso aqui tem uma dimensão imensa. Então, tanto
tantos outros elementos, tantas formas podem ser vivenciadas para traduzir este socorro à igreja. São Domingos procurou socorrer a igreja pelo menos por dois aspectos fundamentais. Pregar, anunciar o Evangelho, fazer com que os ignorantes, fazer com que os não instruídos, fazer com que os povos recebessem a graça do Evangelho. Por isso fundou a ordem dos pregadores, sair pelo mundo, pregar, anunciar. Mas a sua pregação tinha também um outro caráter que era importantíssimo, por isso ele socorreu também a igreja nesse segundo aspecto, que é a questão moral. Muitas vezes quando nós falamos de coisas morais, nós às vezes ficamos carregados de dificuldades, de dedos, de sinalizações para pensar o que dizer. Mas o que dizer está na própria palavra. E Jesus diz hoje para os fariseus, os mestres da lei, que naquele momento estavam discutindo se era ou não permitido curar em dia de sábado, e quem acompanhou a liturgia ao longo desses dias, essa foi a grande discussão, e Jesus foi curando a mulher encurvada, Jesus foi curando outras pessoas, Jesus curou no domingo passado Bartimeu, Jesus foi curando e libertando os homens e mulheres. E hoje Jesus mesmo, diante da provocação dos fariseus, diante do olhar dos mestres da lei, dos doutores, que ficavam incomodados com as palavras de Jesus e que logo se revestiam das carapuças todas, porque Jesus lhes falava ao coração e procurava chamar a atenção para que eles se convertessem e mudassem. Jesus logo hoje vai direto e pergunta: é permitido ou não curar em dia de sábado? Ontem no texto ele perguntava da mulher encurvada a mesma coisa: essa filha de Abraão não tem direito de ser curada, de ser libertada? Jesus então vai já dizendo aos seus irmãos e às pessoas que não eram capazes de compreender o projeto de Deus, que eles estavam tão apegados, tão enraizados nas leis, nas suas doutrinas, nas suas constituições, numa moral que não ajudava, numa moral que não santificava, numa moral que não levava para a libertação. Jesus então pergunta: devemos curar ou deixar morrer? E no final do texto, como eles não responderam, Jesus cura aquele homem hidrópico, e no final Jesus então vai dizer da hipocrisia deles, que vocês não libertam o boi, o jumento, vocês não socorrem alguma coisa, uma pessoa, um parente que tenha caído num poço, não vão atrás, mesmo que seja dia de sábado, para dizer a eles e a nós que o desejo de Deus é vida e vida abundante. Por isso, na oração da igreja que nós fizemos na missa de São Domingos, diz assim: vem em socorro da vossa igreja, para que o grande pregador da vossa verdade, pregar a verdade de Deus, para que os homens e mulheres tocados, iluminados por essa verdade, fossem libertados de todas as amarras. E muitas vezes nós, homens e mulheres de igreja, nós que pertencemos a agremiações tão históricas, 300, 400, 292 anos, tantos anos que nós existimos e que as nossas agremiações existem, que marcaram a história com a sua passagem, nós muitas vezes não damos o passo além neste socorrer a igreja. Nós talvez até cuidamos da nossa igreja, cuidamos do templo que está sob a nossa responsabilidade, cuidamos dos bens que estão sob a nossa responsabilidade, mas precisamos dar um passo além. E este dar um passo além é justamente viver isso que a igreja pede, que os ensinamentos de São Domingos socorra a igreja e ajude a igreja de um modo geral, não apenas o templo dedicado a São Domingos,
não apenas o tempo dedicado a um ou outro santo, nós vamos celebrar esses dias a festa de todos os santos, e justamente por isso a igreja, para mostrar que a santidade é algo muito mais amplo do que nós ficarmos restritos a alguns elementos, que a santidade não resulta de preceitos, que a salvação não é consequência apenas das normas das nossas entidades. A salvação é resultado de uma abertura fiel e real à graça e à vontade de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, e é para isso que esta entidade existe há 292 anos, para tornar real e concreto nas suas atitudes, nos seus procedimentos, nas suas virtudes, nas suas relações com o mundo, nas suas relações com a igreja, nas suas relações entre irmãos, no cuidado de cada pessoa, tornar isso real. Levar os irmãos e irmãs à santidade. E nós muitas vezes acabamos perdendo esse elan fundamental do caminho de santidade e gastamos a vida em pequeninas coisas, em coisas contingentes, em picuinhas, em mediocridades, muitas vezes, que não nos levam para a salvação. E Jesus chama a atenção. E São Paulo, na carta aos Romanos, diz como dói, como o meu coração está dolorido com atitudes de infidelidade que às vezes nós vivemos. E assim nós pedimos a São Domingos que seja no céu intercessor para todos nós, intercessor para a igreja, intercessor para essa venerável ordem terceira, intercessor para que o Evangelho seja pregado. E se nós, que pertencemos à ordem de São Domingos, ou pertencemos a qualquer uma das agremiações, ou pertencemos à igreja, não nos colocarmos de modo efetivo para socorrer a igreja, para nos responsabilizar pela igreja, para cuidar da igreja na sua moral, para cuidar da igreja no seu caminho de santificação, de nada valerá passar os anos, porque nós seremos reconhecidos apenas como homens e mulheres que pertenciam a uma agremiação e deixaram os anos passarem. Nós precisamos ser homens e mulheres reconhecidos como aqueles que se revestiram da virtude do santo a quem são devotos, e se revestiram dessas virtudes, também se tornaram santos. Também construíram um mundo de santidade. Também fizeram emanar do centro de suas realidades, de sua igreja,